Fala, galera! Com mais um podcast Futebaiano. Comigo, Felipe Pereira, raiz torcedor rubro-negro. E com ele, Guto Serrão, um raiz torcedor do Bahia, tricolor. E para falar de futebol baiano, futebol de qualidade, toda a parte técnica, falar com jogadores, com imprensa, arbitragem, tudo que for de futebol baiano a gente vai estar trazendo para essa mesa aqui, para esse campo, né? Para trazer novidades e também lembranças boas, lembranças que trazem aí boas recordações para todos os torcedores, não apenas de Bahia e de Vitória, mas também os torcedores baianos que fazem total diferença para o futebol brasileiro. E hoje, em especial, estamos aqui com um cara que fez total diferença no elenco rubro-negro nesse ano de 2022. Talvez você vai falar assim, poxa, mas é um jogador, é um cara que atuou, é um cara que estava em campo. Não, meu irmão. É um cara tão importante quanto um cara que entrou em campo para jogar cada partida daquela. Hoje a gente está com ele, que é preparador de goleiros, ele também que é profissional de educação física. O negócio tá bom aqui, que a gente tá muito profissional de educação física, né? Ele é o Itamar Ferreira, também conhecido como Ferreira. Seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Nação Rubro-Negra. É um prazer estar aqui no meio de amigos, né? Na verdade, vocês são colegas, né? De faculdade. A vida ela é interessante, né? Leva a gente para caminhos distintos. Depois a gente volta e se encontra numa relação tão agradável. Fico muito feliz aí pelas palavras, por essa oportunidade, primeiramente, de estar aqui, né? E essa valorização, né? Essa contribuição que eu pude dar aí ao Esporte Clube Vitória nesse acesso. Contribuição, viu? Vamos lá. Não vou rasgar cedo aqui não, porque o cara trabalha certo, o cara é competente, mas ele é diferenciado. Mas vamos lá, vamos contar um pouco a história dele aqui. A gente aqui em off, né, Ferreira? Você brincou, será que teve vida antes do futebol? Conte um pouquinho pra gente dessa... Se é que existe essa vida, conte um pouquinho pra gente. Achei engraçado quando eu cheguei aqui, como é sua vida antes do futebol. Pô, eu não lembro, não. Já foi em outra encarnação, porque eu já me lembro já no meio do futebol. Na verdade, eu comecei com 16 anos, né? Fui tentar a sorte como goleiro na base do Vitória. Fui goleiro da base do Vitória em 88, 89, 90. Saí do Vitória em 91, também tive participação no profissional. Saí do Vitória em 91. Daí de 91 eu fui tentar a sorte no Camaçari. Fiquei algumas temporadas no Camaçari, inclusive o Camaçari naquela época fazia grandes times e conseguia chegar sempre em finais de campeonato baiano. Tive passagem também no Fluminense de Feira, São Francisco do Conde, numa época também muito legal, onde o Casagrande acabou vindo jogar aqui também, tive a oportunidade de jogar. E tive uma passagem também no Botafogo da Paraíba, fui campeão estadual na Paraíba. E aí a gente foi tentando e preferiu parar. E nós fomos estudar e tentar a sorte como treinador de goleiros, né? Isso era o ano de 2007. Eu recebi o convite de José Carlos Amaral para poder fazer parte da comissão técnica que ia substituir Ferreira lá no Colo-Colo. Ferreira tinha sido campeão baiano em 2006, em cima até do próprio Vitória. Eu comecei essa carreira, né, ingressar, né, nessa área de treinador de goleiro em 2007. Em 2008 tive uma passagemzinha também no Atlético de Alagoinhas, né? E aí já fui lá para o Fluminense de Feira. Em 2009 estava trabalhando como treinador de goleiros no Bahia de Feira. A gente chegou numa campanha maravilhosa lá, nós chegamos em 4º colocado no Bahia de Feira. E nesse momento o grupo Joadilto Souza, ele estava tomando conta do Fluminense de Feira. Quando no segundo semestre de 2009, ele compra o Bahia de Feira e leva toda aquela equipe de profissionais e de atletas que tinha feito uma grande temporada no Fluminense de Feira. Inclusive Jair, que era o goleiro do Bahia de Feira naquele ano, em 2009, já tinha sido o melhor goleiro
do Campeonato Baiano. A gente vai para o segundo semestre, disputar a segunda divisão do Baiano, a gente consegue o acesso em 2009, e aí eu fico a temporada 2010, 2011, 2012. Em 2011 a gente sagra-se campeão baiano em cima do Vitória, no Barradão, e já aí consegue o feito no estado da Bahia de ser 3 vezes consecutivas o melhor goleiro do Campeonato Baiano, né? E aí o trabalho começa a ficar em evidência. E agradeço aqui a oportunidade, aproveito a oportunidade aqui para agradecer Jodilton Souza e Thiago Souza, né, os proprietários do Bahia de Feira, que naquela oportunidade, eles são donos também da faculdade FAM, né, e me deram a oportunidade de uma bolsa de estudos, que eu fiquei muito agradecido, que foi realmente aí o patamar, a alavanca para minha carreira. Comecei a estudar educação física lá na FAM em 2013, com a saída de Luciano Júnior, indo para o Atlético Paranaense. Ele que a gente sempre teve uma amizade fora dos campos e a gente sempre trocava uma ideia, é um cara também que me ajudou bastante. Deixo aqui também o meu agradecimento a Luciano Júnior por tudo que fez comigo na minha carreira, e vocês vão saber aí no decorrer dessa conversa. E aí eles deixam meu nome lá no Vitória, fala com o coordenador da época, que é João Paulo, e eu chego no Vitória em 2013 para o Sub-20, para a base. E tenho a oportunidade de trabalhar com toda essa garotada que veio de lá de baixo, que hoje já são profissionais, né? Como Ronaldo, Kaique, finado Wallace, né? Faleceu em um acidente trágico. O próprio Yuri, Lucas Arcanjo, dentre outros aí que eu não citei, mas fizeram parte. Em 2018, eu estava no Sub-20, eu recebi o convite para ser de Mancini, de Wagner Mancini, para ser auxiliar do professor Washington, que era o principal da casa. Eu saio do Sub-20 depois de ter feito algumas conquistas, alguns grandes trabalhos, e inclusive com Bussi naquela época também. A gente conseguiu trabalhar com Bussi lá em 2018. Eu saio do Sub-20 e vou ser auxiliar do professor Washington. Na saída do professor Washington em 2018, eu assumo a preparação de goleiros do Vitória, e nessa mudança, né, como todos sabem, acho que não precisa entrar nesse demérito aqui, com as mudanças constantes de presidente do Vitória, Paulo Carneiro chega ao clube e tem o preparador de goleiros de confiança dele, que é o Luciano Júnior. Incrivelmente, o cara que me indicou para lá, ele está trazendo um cara para tomar conta e coordenar. E eu recebo o convite do Luciano, que ele quer que eu trabalhe na equipe dele. Aí eu passo com muito prazer, faço parte da equipe. Volto para a equipe Sub-23, né, trabalhando diretamente com ele, como auxiliar dele. Fizemos uma grande temporada em 2020, 19 e 20. E um grande trabalho bacana também. A gente consegue resgatar Ronaldo, que sempre acreditei que é um grande goleiro, mas toda essa etapa de goleiro de transição ela é marcante, ela é oscilante por causa da maturidade do goleiro. Se você pegar o longo da história de todos eles, aí você vai ver uma oscilação, mas normal, nada demais. E aí consegue resgatar o Ronaldo. E quando ele sai do Vitória indo para o Palmeiras, ele me deixa lá, faz o pedido também para a diretoria, né, para que eu permaneça. E eu toco aí desde 2021, faço a temporada 21 toda. E tive um grande trabalho com o Lucas Arcanjo, que era um goleiro ainda desacreditado. Ele fez um baita campeonato, apesar do nosso descenso. Foi uma coisa que chamou a atenção. A situação seria pior. Tinha descido bem antes. Eu ouço muito isso aí, fico feliz também. A nossa contribuição foi bacana. Infelizmente a gente não conseguiu permanecer e voltamos para a Série C. Aí chega 2022, que é todo esse processo aí que vocês conhecem. E aí é a oportunidade que eu tenho de conhecer o Dalton, né? E essa história aí a gente pode... Esse foi, na verdade, o ano que coroou, né? Porque é como a apresentação aqui mesmo fala por... Quando a gente fala de futebol, a maioria das pessoas, né? 80%, 90% fala assim, futebol são jogadores. Mas não, tem todo o staff, todas as pessoas que ficam por detrás ali. E você é uma dessas pessoas que, ao longo desses anos no Vitória, veio construindo sempre boas temporadas, principalmente para os goleiros. Eu vou lembrar aqui alguns nomes que você conhece muito bem. Na época, desde a base, Borjão, próprio Washington. Meu amigo, irmão,
Borges, meu amigo, irmão. É um cara que esteve na base do Vitória, foi goleiro também, né? Exato. Foi goleiro do Bahia, não, foi goleiro do Vitória. Foi do Bahia também. Foi do Bahia também. Então, Borjão é um cara que treinamento sensacional, o próprio Washington, que eu conheci lá. Outro também que você vai lembrar, o Eduardo Andrade também. São caras que já traziam na sua essência treinamentos especializados e diferenciados para o goleiro, né, dentro da academia ali do Vitória. E é interessante, professor, que eu te conheci através das redes sociais, né, do Instagram, e quando eu comecei a seguir o Itamar, eu ficava encantado com os treinos do cara. Eu pude presenciar em 2017, eu fiquei encantado também. Não, é um negócio surreal. E quando coloca aquela câmera de cima que pega macro, você vê cada atividade sendo elaborada de forma específica, o goleiro fazendo movimentos que geralmente as pessoas não se tocam, mas são jogadas relacionadas ao jogo mesmo, à prática. Então, isso é total diferencial. Então, ao longo do tempo aí, né, falou, o Luciano deixou esse legado, né, para a preparação dos goleiros dentro do Barradão, principalmente. Hoje já passou no Atlético Paranaense, agora no Palmeiras. É isso aí que é gratificante, né, porque traz esse trabalho bem... Pegando o seu gancho, né, eu fico muito feliz em fazer parte desse time, né? Um time formador de goleiros, não só para o Brasil, mas para o mundo. Assim, quando eu botei o pé no Vitória, eu sabia que era de uma responsabilidade muito grande, porque o Vitória é formador de goleiros. Né? Na sua essência, ao longo do tempo, sempre teve. E chegou uma certa época que a gente tem uma lacuna ali, né? De Felipe, né? Até a chegada, talvez, de Ronaldo, tem uma lacuna de propriamente um goleiro que marque, que tem uma lacuna. E na época, o coordenador da base era Carlão, fez várias reuniões com a gente, que era treinadores de goleiro, e cobrando da gente por que o Vitória parou de formar goleiro, e sempre tirando a gente da zona de conforto. Eu fico feliz em fazer parte desse time, que eu vou citar aqui Chiquinho Cesórzimo, Eduardo Bahia, né, são os profissionais, me desculpe se faltou a lembrança de algum aqui. O próprio Luciano Júnior, que tem uma história, uma bagagem lá atrás. E se eu for falar dos goleiros aqui, né, que tá lá atrás, né, como Dida, Fábio Costa, Felipe, Juninho, o próprio Paulo Musso, que trabalha hoje na base, foi formado lá dentro do Vitória. Então eu cheguei com uma... eu tentei ser, eu fui esforçado. Então eu faço parte, assim, quando eu botei o pé no Vitória, eu sabia que a responsabilidade era muito grande de fazer parte de um elenco, né, de uma esfera que é produtora de um grande produto, inclusive para exportação, né? E a gente falava sobre isso. É gaúcho, veio jogar na Bahia, mora hoje na Bahia. E a gente falou, pô, cara, você participou dos 2 celeiros, né? Você começou no Grêmio, fez fama no Bahia, jogou no Vitória também. E o estado da Bahia, o estado do Rio Grande do Sul, 2 estados que promovem goleiros aí pro mundo todo. O Alisson, Tafarel, Darley, enfim. Uma galera aí, né? São desses lugares que fazem total diferença. Pegando o gancho também da sua fala, né, com relação à metodologia que você estava falando, fica assim, na verdade, eu idealizei uma situação de treinamento diferente daquilo que a gente via há muito tempo, daquilo que eu vivia há muito tempo e daquilo que eu gostaria que fosse. Muitas vezes a gente treinava algumas coisas que a gente não ia utilizar no jogo. Depois que eu fui estudar educação física, eu me remetia ao passado e falava, por que eu subi a arquibancada correndo? No campo tem escada? Né? E comecei a me questionar, são exemplos que eu estou dando bem práticos, né? Isso não, eu estou falando na época que eu jogava. A gente nova subia a o próprio Barradão, os treinamentos físicos da gente, a gente fazia tipo força dentro na arquibancada, subir ladeira, né? E correr em ladeira e tudo mais. Eu falei, o campo não tem ladeira. Comecei totalmente para funcionar. Totalmente para funcionar. Na verdade, assim, eu criei essa minha didática e metodologia em cima do situacional. Eu pego muito recorte de jogo, eu fico assistindo jogos, vídeos, e vejo as movimentações dos goleiros e coloco aquela movimentação, eu crio
alguma coisa cognitiva, se for pro dia, alguma coisa de força, alguma coisa de velocidade de reação, alguma coisa do cruzamento, em cima de uma periodização diária. Dentro de uma valência, eu faço um recorte de jogo. Geralmente, sempre, se você perceber, é bem situacional, a movimentação situacional, e coloco ali algumas ferramentas, como uma bola suíça, como uma bola de vôlei, que vai... Né? O bull jump é uma bola de vôlei que varia muito, bola de tênis, que ela é menor, e a gente pode trabalhar ali a coordenação óculo-manual. Então, eu vou incrementando, mas se você observar, nada mais e nada menos que são recortes de jogo, tá? Dentro de uma valência, respeitando sempre a valência do dia anterior, a recuperação das valências, e a gente vai montando isso. Acho isso engraçado que quando o Dalton chegou, ele falou, cara, eu nunca vivi isso aqui. Eu não sei se ele comentou, já peguei ele falando e falou pra mim, que eu vi uma coisa totalmente nova. E acho que na cabeça dele falou assim, rapaz, isso não vai dar certo. Esse cara é maluco. Esse cara é maluco, não vai dar certo. E graças a Deus ele se adaptou muito bem ao trabalho. O Dalton, quando chegou ao clube, chegou num momento... Na verdade, com a chegada do Rodrigo Pastana, em reuniões internas, a gente discutia a necessidade de um goleiro suplente para Lucas, em caso Lucas tivesse alguma coisa, algum cartão, algum problema. E nós tínhamos Yuri, que era muito jovem, nós traçamos um perfil de como seria esse goleiro, né, para poder ser a suplência de Lucas. Então o Rodrigo Pastana, ele entendeu naquele momento que a gente precisava de um goleiro. Chegou saiu até alguns meios que seria Saulo, né? Foi pra Chape. Chegou isso foi antes um pouco com o Geninho. Com o Geninho, foi um pouco antes com o Geninho. Quando o Rodrigo Pastana chega, já tá o Ricardinho assumindo, já tinha assumido. O Amadeu, no filho de... o Ricardo Amadeu estava assumindo inteiramente, e já com a chegada do Bussi. Aí ele entende que necessitava de um goleiro, ele me deu três nomes para que eu fosse estudar, eu analisei os vídeos, analisei os treinamentos, direitinho aquilo que se encaixava naquela proposta daquele momento, e eu decidi pelo Dalton. E o Dalton veio do Linense, né? Estava jogando a A2 em São Paulo, e já tinha um tempo que a A2 tinha acabado, acho que uns 15 dias, 20 dias. Estava sem jogar, e quando eu cheguei, eu me assustei, eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu tive que montar um plano de treinamento juntamente. Aí eu quero fazer também um agradecimento aqui a toda a equipe de fisiologia, nutrição e o pessoal da academia, que é Rafael Daltro, Lucas Penha, que era o responsável lá pela academia, e os nutricionistas do clube, né, que é Karina Medeiros e Tito, a esposa de Wendel, e Tito, né? Então nós montamos um plano de treinamento que o Dalton, no primeiro dia que a gente deu treino para ele, no segundo ele bateu febre. E falou que não tinha condições de treinar. A gente tentou botar ele no DM. Não, eu vou assim mesmo. Eu falei, pô, nossa, esse é guerreiro. Aí eu diminuí um pouco da carga. E a gente montou, e principalmente na capacidade de força, né, dele. A gente incrementou essa capacidade de força. E quando a gente conseguiu condicionar ele, já foi no momento em que mais precisou. Quis o destino que fosse assim, num bom momento do Lucas também, que ele estava vivendo um grande momento. Tava bem demais. Um grande momento ali. Eu lembro que no primeiro jogo na chegada do Bussi, o primeiro jogo lá no Piauí, contra o Picos, né? Lá, o Altos do Piauí. Nossa, o Lucas fez coisas inimagináveis. Só eu quando jogava. Acho que nem eu quando jogava. Eu assinei o DAZN só pra assistir os jogos. E ali o Lucas estava muito bem. Depois nós voltamos pro jogo em casa, acho que com o próprio Figueirense. O Lucas vai muito bem, a gente consegue dar um fôlego no arremesso que ele faz, né? Ele faz um arremesso no ímpeto do jogo, ele faz o arremesso e sente a lesão, continua jogando, sangue quente e tal. E durante a semana a gente tenta, com o Dr. Felipe, né, da base, aliás, com todo o departamento, não só o Dr. Felipe, todos eles, levar o Lucas até o momento ali do jogo, se eu não me engano, contra o São José. É ali que a gente, no sábado, que nós vamos jogar no domingo, na sexta-feira, viaja na sexta-feira, quinta-feira a gente fala que não tem condições, e o Felipe fala, se eu for fazer a imagem aí, ele tem uma lesão, e geralmente essa lesão ela é cirúrgica. Eu já sabia dessa informação, não falei nada pro Lucas, deixei ele queria jogar, mas eu já sabia, o departamento médico já tinha me comunicado.
E quando ele faz o movimento, você não vai jogar, você não tem condições, você vai recolher o braço num dado momento, porque o seu cérebro vai entender que está doendo, né? O movimento proprioceptivo, o seu cérebro vai entender que você não vai conseguir fazer o movimento. Ele, como jogador que quer jogar, não entende, fica um pouco chateado. E aí a gente vai para um campo, né, sintético muito duro, onde tem a exigência muito grande, né, dos braços. E graças a Deus o Dalton também vai muito bem nesse jogo e dá uma sequência muito boa, uma contribuição muito legal para nós. Foi 2-1, foi exatamente 2-1. E daí a gente... Gramado horrível. É sintético, né, na verdade. Antigo, porque o gramado parece mais desgastado. A bola quica de forma diferente, ela não quica e sobe, ela quica e bate, né, é bem complicado. Aí a gente volta para jogar algumas partidas em casa, e Dalton ainda vai se adaptando àquela atmosfera. Eu lembro bem da atmosfera do jogo de volta. A gente consegue ganhar algumas partidas. Ele vai se adaptando bem àquele cenário do Barradão, que é incrível. Quando a gente chega ali para aquecer, a gente dá o aquecimento normal, né? Parece que é outro mundo, né? A gente dá o aquecimento normal, tem pouca gente no campo. Vou trocar um material, vai fazer a oração. Quando eu volto, eu falei, não era aqui que eu tava, né? Já muda a atmosfera, né? É uma coisa diferente. A gente já fica todo arrepiado e é incrível a energia que passa. E eu lembro bem da... Lá é o outro, então. Eu posso falar que é incrível. Lá é o outro. E aí a gente dá um fôlego no campeonato. Vamos para um jogo que a gente precisava, não pode nem empatar, contra o Mirassol. O jogo realmente ele é fantástico. A gente não podia nem empatar, a gente faz um gol. Ao meu ver, legal, o juiz anula. Pra mim também, legal. Legal, porque a bola vem do jogador do Mirassol. O juiz anula, é um jogo muito tenso, onde a gente não pode errar. Tinha VAR naquele momento. E graças a Deus abençoou. O Dalton foi uma partida extraordinária do Dalton, e a gente consegue vencer, dar fôlego. E aí vamos para o jogo. Ele leva o terceiro cartão amarelo, né? Aí o Lucas tá lesionado. E ele tá com o terceiro cartão amarelo, quer dizer, ele é tão dinâmico que ele conseguiu tomar um cartão, o Dalton conseguiu tomar um cartão amarelo na estreia no banco, né? Aí eu já dei uma puxada de orelha nele e falei, porra, ficou desse jeito, pai? Me beija primeiro que vai ficar bom pra ele. Pior que ele só o Rodrigão, que foi expulso. Aí foi expulso, aí sobra cair no colo do Yuri, né? Um cara que a gente ainda tinha certa desconfiança pela idade, pela maturidade. E aí eu vou fazer um parênteses pro Yuri, porque desses todos que a gente tá falando que foram partidas importantes, né? A gente não podia perder. Eu acho que essa foi a mais difícil. Sim. Essa é a mais difícil. Pelo contexto que a gente consegue chegar até ali, e dentro de casa, um garoto 2001, que já tinha jogado algumas partidas com o Luciano Júnior, mas uma coisa bem esporádica. De fato é a partida dele botar o pé no profissional. Tipo, eu venci, eu tô aqui. E assim, o que me surpreendeu, aliás... É sempre uma surpresa, né? O futebol a imprevisibilidade não é só dentro de campo, como também fora. Me surpreendeu muito, assim, a capacidade mental do Yuri, né? Ele mentalmente ele foi muito forte. Eu estava um pouco apreensivo, não vou negar, porque para mim era um trabalho à parte que eu tinha que fazer. Tinha que mentalizar ele, deixar ele bem psicologicamente e mentalmente. Ele se divertiu a semana inteira. Eu falei, esse moleque é do outro mundo. Esse moleque não é 2001 nunca. Só ele, mas a mãe dele diz que ele é 2001. Eu falei, nossa, eu tava aqui toda impressionada. Ele tava se divertindo, brincando com o Rodrigão. Chuta, vai, pega. Eu, rapaz, esse cara vai me F de mim. E aí nós vamos pro jogo. Toda aquela tensão, né? Os olhares ficam pra ele. Todo mundo, não tem jeito. O Brasil de Pelotas, os olhares dentro do vestiário fica pra ele, todo mundo e tal. E aí o Yuri tá se divertindo, tá tocando pagode, tá com um negócio daquela caixa, daquele negócio que eu não aguento mais, tô velho pra aquilo, uma zoada da porra dentro do vestiário. E a gente entra para o aquecimento, né? Um certo ar de apreensivo, ele entra quicando, brincando. Eu falei, já é. Era experi demais. Já é, eu falei, não, aí depois eu tive o sentimento, falei, já é, todo mundo apreensivo, eu tô me arrepiando falando. E eu falei, não vai dar nada errado, porque primeiro que a gente conseguiu chegar até aqui, Deus tem um propósito pra isso. Aí quando eu vi o Yuri, foi muito bem no jogo,
foi muito bem no jogo. Fez a primeira defesa logo, que a primeira defesa pro goleiro já é fundamental, né? O cara ganhar confiança. Mas essa primeira defesa ele me deu um susto, que ele foi dar um passe por cima, errou, o cara roubou na frente da área e chutou, ele corrigiu. Eu falei, mas ainda brinquei com ele fica tranquilo, tá, né? Ele tem ele tem uma característica muito parecida com o Kaique, né? Que ele tem uma gíria dele da juventude lá, tá suave, tá tranquilo nada, meu amigo. Até o último momento do jogo, a gente consegue classificar, né? E aí a gente consegue colocar mais um goleiro, né? De fato e de direito, que é o Yuri. Nesse momento, para mim, ele chega para brigar com os dois. Então aí, acho que a briga vai ser muito boa. Ele, Lucas e Dalton. A gente consegue classificar e aí vem aquelas finais, né? 6 batalhas. Porque o time fica muito como é que eu posso dizer? Uma confiança, né? Com a confiança em alta e bate aquela síndrome do super-homem, né? Percebi que bate a síndrome do super-homem. Acho que nada vai acontecer de mais nada, a gente vai ganhar, vai sair daqui ganhando. Inclusive, a gente passa um sufoco no primeiro jogo contra o Paysandu, não sei se vocês lembram. Contra o Paysandu a gente passa um sufoco, o Paysandu tá com -1 e o Dalton perde um gol. E o Dalton faz uma defesa. O Vitória faz um gol ali, na verdade, na defesa de Dalton. Com -1 no contra-ataque. Agora, pegou o contra-ataque, a gente imaginou que era gol. E aí depois a gente consegue fazer um gol e vence por 1-0. E vem aquele desastre lá em Santa Catarina, né, em Florianópolis, na verdade, lá no jogo contra o Figueirense. A gente não esperava, agora assim, não é moleta nem nada, mas a atmosfera era totalmente atípica, é um frio congelante. Eu não conseguia ouvir porque meu ouvido paralisou. Eu tenho um problema irritativo de labirintite, eu fiquei tonto porque ela irritou os labirintos, né? E meus ouvidos, e acho que foi desconforto. Quando a gente conseguiu se adaptar ao jogo, a gente já estava tomando 5-1 e o Figueirense estava muito mais adaptado aqui à situação. Não é moleta não, mas de fato a gente tomou 5-1 e ficou aquela apreensão. Para mim, a gente ia jogar 2 partidas com, para mim, o melhor time daquele grupo era o ABC, um time que não leva gols de jeito nenhum. Se você pegar acho que ele levou um gol no quadrangular final. É um time que fazia gols, um time muito bem. Então aí aqueles a defesa dele muito sólida. Se não me engano, eles tinham acabado de perder o goleiro pro Atlético Goianiense. E entrou um melhor ainda. O cara fechou o gol contra a gente e eu comecei a assistir os jogos dele, fazendo, né? Eu assisto muitos jogos, anotando os goleiros que tem por aí. É um baita de um goleiro. A partida que ele fez lá contra a gente foi incrível. As partidas que ele fez lá contra o Paysandu, eu assisti o jogo também, esse canal da Zona, eu também. Eu vi o jogo dele contra o Paysandu. Eu vi o jogo dele contra o Figueirense. Coisa de louco. O que ele fez lá no estado lá do Paysandu, coisa... Eu assisti. Contra a gente também ele foi muito bem. E a gente empata o jogo dentro de casa, que era um jogo que a gente também... O Dalton foi muito bem nesse jogo e um jogo que a gente tinha como... Tirou uma bola com o pé. Já no finalzinho também. E aí eu falei esse empate, o pessoal lamentou muito esse empate. Não, eu falo do Barradão, que ele tirou uma bola também com o pé. Esse é o jogo contra lá. E lá o jogo de lá foi fora da curva. A gente lamenta muito esse ponto dentro de casa, porque é o jogo que ia colocar a gente ali à frente entre os 2 primeiros. É que passar o Figueirense. E aí a gente vai pro jogo lá. Mas assim, eu gosto muito da atenção. Eu gosto muito da reflexão. Onde eu encontro as respostas para os meus problemas, a solução dos meus problemas é sempre num ambiente tranquilo, num ambiente talvez até com meia luz. É na reflexão, é na concentração, né? Então eu gosto muito. E o cenário foi muito assim, na viagem, dentro da concentração do hotel, poucas palavras, a gente sabia o que ia encontrar pela frente, um ambiente muito hostil. Lá a chegada com bombas e tudo mais. E assim, nosso time de uma personalidade incrível. Quando precisou do goleiro, estava lá. Quando precisou do atacante, dos defensores, dos atacantes também ajudando. Foi um 0-0 também, assim, com um tom de vitória. Porque do jeito que foi também, a gente vem pro jogo do Figueirense, né? Que a gente consegue vencer e vai lá do Paysandu. E vale-me Cristo, dava todos os horários, menos o horário de acabar o jogo. Mas graças a Deus. O Figueirense aqui, pau viola. Porque já no finalzinho do jogo, eu lembro
Dalton ainda fez uma defesa também que difícil. O cara não vai na bola, cabeceia, volta, aquela tensão de eita, Zorro, eu lá da arquibancada olhava, fechava o olho, abria de novo, eu falei, meu Deus, não vai entrar não. E acabou que não entrou. Mas se a gente colocar defesa por defesa, eu acredito que você já fez isso, até pra mostrar para os goleiros, não sei. Na verdade, eu fiz um breve resumo numa página minha do Instagram, aí, um post meu do Instagram, aí eu fiz um resumozinho. As defesas. De todos eles, né? Assim, uma coisa bem breve aí, mas... Que fizeram total diferença, né? Porque assim, quando a gente para pra observar, 0x0 lá no Frasqueirão, se fosse 1x0, a Vitória tava ferrado. 0x0 também no Barradão. No Barradão, se tomasse aquele gol, Vitória ferrado. No Paysandu, se tomasse aquele gol que tava 0x0, Vitória ferrado. Contra o Brasil de Pelotas, se o Vitória tomasse um gol, podia ferrar tudo. O Lucas também, no começo do campeonato, mesmo que o Vitória não tava bem ainda, mas essa contribuição para que nós chegássemos até a final, ele deu essa contribuição. Cada um teve sua contribuição. E o mais interessante é isso agora, né? Que enquanto você falou que a torcida do Bahia fica chateada porque o problema do Bahia esse ano foi o gol dentro dos goleiros, o Vitória hoje tem 3 goleiros que estão em bom nível. E eu digo em alto nível para a Série B. Hoje talvez o Vitória nem está se preocupando em contratar um goleiro, porque sabe que os 3 que tem vai dar dor de cabeça pro Ferreira e vai dar dor de cabeça pro Bussi. Agora sim, Ferreira, você falou dos 3 nomes que tinham. O que foi que te levou a escolher o Dalton? Primeiro era o mais recente. O material era o material mais recente. Tá? Segundo, a leveza dos movimentos que ele fazia durante os jogos. Tecnicamente, assim, eu não tenho avaliado tanto o goleiro pela técnica, né? Aquela técnica, ela se julga por alguns fatores, né? Pela conveniência, pelo momento, ou se ela é adequada ou não. Eu não preciso saber pegar. Por exemplo, eu sei pegar a bola. Mas será que eu vou conseguir pegar a bola? Ou será que eu vou conseguir resolver problemas, tomar decisões igual eles tomam? Então a técnica, por exemplo, teve um jogo no Barradão que o Dalton vai com a mão e com o pé ao mesmo tempo, ele consegue botar a mão e o pé no mesmo tempo. Então, de futsal. É uma velocidade do movimento, né? Que ele, apesar dele ser muito, muito alto, com uma envergadura, o motor dele é organizado. Então são essas coisas que eu falei. Ele tem um motor organizado, né? Geralmente os indivíduos que eles são muito altos, eles são um pouco lentos. Eu vi 2 indivíduos agora aqui mais recentes trabalhando comigo, que é o Kaique e o Dalton. São indivíduos altos, com um repertório motor muito bom, né? E um motor afinado, né? Então, foi uma das qualidades que me levaram. E o histórico dele, um histórico de acesso, né? Ele já tinha passado por um acesso pelo Londrina. Um cara que ia agregar, e isso eu acertei, com os mais jovens, a idade dele. Era um tiro, eu tinha um leão correndo na minha frente, só tinha uma bala para acertar. E graças a Deus eu acertei, eu não podia errar, porque se precisasse. E eu tinha que trazer aquela maturidade para o nosso ambiente, que a gente tinha Cabral, naquele momento Cabral, em 2001, e Yuri, 2001, e Lucas Arcanjo, que é 98. Então é um grupo muito, apesar de heterogêneo na sua idade, né? E heterogêneo também nas suas características, mas muito jovens. Então tinha que trazer alguma coisa que desse um equilíbrio, né? Que viesse a agregar. Então foi uma das características que eu aproveitei. Série C, eu falo que cada série tem sua peculiaridade. Série A é um ritmo. Série B é diferente. Série C também é diferente. Então, eu acredito que para a Série C precisa de jogador também experiente, seja no gol, seja na frente, para o cara mostrar aquela maturidade que precisa em alguns certos momentos, para falar assim, ó, a gente tá aqui, a gente tem que ganhar o jogo, e seja pegando de cabeça, de costas, a gente tem que fazer a defesa aqui, a gente não pode tomar gol e tem que fazer gol. E foi muito o que aconteceu dentro do Barradão, foi isso. Não podia tomar gol, tinha que fazer gol, aquele gol de Rodrigão mesmo. Foi de biquinho de chuteira, acho que os quase 30 mil pessoas que estavam no Barradão empurrou junto ali com ele, aquela bola pra dentro. Você vê, né, que cada um, você tá lembrando do Rodrigão, né, cada um deu a sua contribuição no momento certo, no momento mais oportuno, né.
Deus escolhe sempre, né, um para aquele momento ali, né? E pegando o seu gancho aí que você falou dos 3 goleiros, em alto nível, eles têm que entender realmente que eles têm alto nível, que eles têm o potencial, que eles estão vivendo um momento bom, mas trazer uma fala de um livro que eu li há pouco tempo, do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro. E vai ser um desafio maior para mim, como treinador de goleiros, como educador, como professor, para extrair o melhor desses caras. E na temporada passada eles foram o cara, né? Então, para os campeões, a fala do Bernardinho, para os campeões, o desconforto, né? Ele relata no livro dele que nós temos sempre que ter um olhar de aspirante, sempre de juvenil, porque se você marcar ele fala ele relata que se você falar para um aspirante, para um jovem, para chegar no ginásio às 7 da manhã, às 6 ele tá lá, porque ele tem brilho no olho, ele é aspirante. Mas se você fala para um campeão olímpico e um campeão mundial para ele chegar às 7, ele não quer ir às 7, ele quer ir às 10. Então a gente tem que internalizar que foi muito gostoso, é muito legal, a gente tá rindo aqui, mas a gente tem uma temporada também difícil pela frente. Esse passado, focar no futuro, né, dar o desconforto para todos eles, né, para que eles estejam preparados para o pior, mesmo que o pior não venha, mas que ele esteja preparado para resolver os problemas, né, dentro do campo, solucionar. Já no dia, se eu não me engano, dia 8 de janeiro, a gente já tem uma partida muito importante contra o Pé Nordeste. Eu esqueci o nome eu esqueci o nome diferente. A gente joga em casa e precisa vencer essa partida para alcançar a segunda. E eu espero que a partir do dia 28 eles estejam com o olhar. Mas também se não tiver com esse olhar, eu boto, não tem problema nenhum. Eu vi um vídeo do Salto, tava treinando. Tá treinando. Não sei se era vídeo antigo, mas eu vi. Não, eu acho que não. Eu acho que é um treinamento lá na cidade dele. É muito legal. Eu fiquei sabendo que eu autorizei, na verdade, o Lucas. Ele vai se casar agora, né? Vai ser preso. Eu não sei se eu dou boa sorte ou meus pesos pra ele. Vai se casar agora no final do mês. E ele tá passando uns dias aqui em Salvador. E eu autorizei ele a treinar com a equipe sub-20. Ele tá treinando com o Paulo Moço e o professor Pablo. Passar uma semana treinando lá. É bom manter a forma, manter o peso. E espero que eles realmente venham com esse olhar de foco e de vitórias para 2023, que vai ser muito importante. É um mercado muito desafiador para a vitória. Quando 2000 nova assim, Fábio Mota falou, né? Claro. O presidente ele vai falar aquilo que vai chamar coisas boas, né? Ele falou que o objetivo é subir. E eu acho que pode ser outro. Pode ser. É porque se você mirar embaixo, você... Então, o objetivo... Mas eu já ouvi presidentes de outros clubes que já falavam assim, não, meu time tá ali entre o quinto e o 15º da Série B, porque o negócio tá bom, não preciso subir, não preciso descer também, mas quando o presidente chega e fala assim, vai tomar rédea aqui, então o negócio agora vai ter que avançar, e isso chega também de uma forma pro jogador. O jogador sente aquilo e fala assim, poxa, ó, isso aí são ótimos goleiros, então eu vou ter que dar o meu melhor. Se eu quiser jogar, se eu quiser estar sempre em alto nível, ali na vitória, eu acredito que o goleiro está nessa pegada. Eu brinco sempre com vocês, né? Porque eu encontrei Fábio Mota no Shopping Paralela. Na época a Vitória tava mal. Falei com ele, tranquilo, Fábio, com a camisa do Bahia, né? Ele pode ficar tranquilo, rapaz, o time tá bem, pô. Ele, pô, a bola aqui não entra. Só isso. Aí eu falei, calma, mas vai melhorar. Vai entrar. E aí ele, pô, tá bom. E ele conhece a família toda de minha esposa, que é de Valente. Aí, lá na academia, falando, rapaz, a Vitória vai classificar, pô. Os caras que a Vitória... Você acha mesmo? Eu falei, rapaz, vai classificar, pô. Eu tô assistindo todos os jogos do Vitória.
Uma hora Mais vai vitória mudar, do pô. que eu. Uma hora vai mudar, pô. E aí os caras, não, rapaz, você tá vendo isso onde? Eu não consigo enxergar isso. Mas que hora é que vai ser isso aí? E assim, Vitória brigando lá atrás e tal. Eu falei, calma. Time. Aí os caras, não, é bom, aí busca e chega. Aí muda tudo. Se eu não me engano, a gente passou a Série C, acho que umas 4 primeiras partidas sem tomarmos um ponto, né? 4. Um ponto, um empate. E assim, aí vai a primeira partida mesmo contra o Remo. Pô, o gramado desgraçado, rapaz. Eu tava lá, Chovendo, um gramado pesado, aí o cara vai acerta um chute de fora da área, rapaz. Era um momento realmente... Aí tem um negócio de um pênalti. Pra mim não foi pênalti a bola. Também achei. E aí era pro Vitória ter pontuado aquela partida. O goleiro mesmo lá, que é vereador não sei da onde lá, o Vinícius. Muito pô, bom goleiro. Ele pegou tudo, né? Pegou tudo no segundo tempo, pô. Aquele jogo, no final do jogo, eles estavam comemorando, dando volta olímpica, né? E foi assim, uma cena que me chamou muito. Eu digo, um dia ainda vou viver isso aqui no Vitória. Talvez ainda esse ano eu vou viver isso. Porque eles tinham acabado uma semana antes, tinha ganhado o Repar, né, que chamam lá, né? E eles estavam dando a volta olímpica no final, um cenário muito... um negócio apagando a luz e tal, um negócio tá provocando o Paysandu, um negócio muito, muito bonito. E assim, a gente acabou vivendo isso também no retorno a Salvador, que foi uma coisa assim, surreal, né? Foi recebido lá por... Dizem aí, o povo tinha 1 milhão de pessoas na rua. Acho que tinha muita gente. Tinha gente pra caramba. E a sensação ali, principalmente pra você. As pessoas te reconheciam ali, né? Naquele meio. Falavam assim, pô, olha o cara que tá botando os goleiros pra pegar. Na hora eu botei, foi o Dalton na frente pra tomar o empurrão dele e saiu por lá. Essa hora é bom que ele toma o empurrão dele, que tá bom demais. 1,98 de altura. Mas o reconhecimento é bom, né? Quando a gente faz nosso trabalho, né? Por mais que seja difícil, árduo, complicado, mas quando a gente tem o êxito do trabalho, é algo que é gratificante. Na verdade, assim, a gente sempre mira lá o objetivo final, né? Vai traçando metas, vai construindo tijolo pós tijolo, vai construindo as metas e no final que a gente para olhar e ver como foi feito, como foi construído, realmente é muito gratificante, é muito, muito legal. Rapidinho, eu fiquei com uma curiosidade aqui, que você cita Kaique, passou a temporada nos Estados Unidos, né? A torcida pega muito no pé dele. Eu acho ele eu não sei se é porque ele pega sempre muito contra o Bahia. Tanto ele quanto o Ronaldo também. O Ronaldo teve o Bavi, que Gilberto fez o gol de bicicleta. Foi a Copa do Nordeste. Puta que pariu, velho. Foi 1-1 o jogo. Mas teve acho que o 2-0 também. O 2-0 também, o Bahia tava num elenco de Série A e a gente no elenco... E se esperava que o Bahia ia atropelar o Vitória aquele jogo. Deixa eu te falar um negócio lá, na nossa fábrica. A primeira coisa que a gente toma lá é uma vacina. É pra ganhar do Bahia. Já de menino, já chegada lá, te dá uma surra e ó... Tem 2 campeonatos, o campeonato e o jogo contra o Bahia. Então, os meninos são formados para... Eu pensei isso, porque, se eu não me engano, foi... Antes, eu tava no Vitória, a gente foi jogar uma... Que é em Pituaçu, afinal em Pituaçu sempre é sub-15. Copa Rúbrica, né? Não, é Metropolitano, alguma coisa assim, eu acho. 2 de julho. 2 de julho. Velho, a gente tava com a camisa do Ipiranga, que era o Vitória B. Rapaz, o goleiro do Bahia, se eu não me engano, até esse Gabriel que tá agora. Ele pegava a bola, cada tiro de meta, a gente tava aquecendo atrás do gol. Cada tiro de meta ele... Volta pro lixo lá, vá. E eles ganhando. Nessa pegada. Volta pro lixo lá, pô. E assim, velho... E a gente tentando conter os meninos, né? Porque os meninos eram 13, 14 anos, ele era 15. Tá muito enraizado o torcedor dentro deles ainda. E aí, pô, aquele negócio, ele pegava a bola, e aí quebrava e... Não sei o que. Aí termina o jogo, eu acho que aí desliga, como Belmiro fala aqui, que desliga. Ele fala, professor, desculpa lá e tal. Porque assim assado é do jogo. Aí eu falei, não, que nada. Aí Pequinho no fundo do gol, aquecendo os meninos. A gente perde 1-0. Nosso goleiro era Thiago. Você tá lembrando, 14, muito bom goleiro. E foi pro Atlético Paranaense depois e
sei mais o paradeiro Acho que dele. esse- Lembrança do Atlético Paranaense. E aí, pô, é tipo assim, é enraizado mesmo, é espírito de torcedor de um lado contra o outro mesmo. E até agora no Simões Filho, na inauguração, que o pau quebrou lá. Também, é. Porque tem isso, Hoje né? tá- Não, mas peraí, pra não fugir um pouquinho, o Kaique. Ah. Por que a torcida, assim, eu acho que pega tão no pé de um goleiro que tem tanta qualidade? Na minha visão, é mais um momento, né? Porque assim, Kaique tem um retrospecto também muito bom em finais. Eu lembro que quando o Kaique foi para a primeira partida dele, inclusive no Bavi, né? A primeira estreia do Kaique no profissional é no Bavi. Ele tava Fecha o gol. ele era do Sub-20, ele treinava comigo no Sub-20, aí tem algum problema, não lembro. Fernando Miguel na época. O Wallace tinha jogado um jogo antes contra o Feirense. Não agradou muito ao Mancini. E o Mancini fala, eu vou levar o Kaique. Ele sai e nesse jogo que o Wallace joga profissionalmente contra o Feirense, na preliminar a gente joga contra o Fluminense de Feira. E o goleiro sub-20 era o Kaique. E o Mancini vai assistir o jogo e ali ele já compara os dois e realmente ele foi muito feliz que o momento era do Kaique. Ele se diverte no jogo, né? Tem uma última bola do jogo, ele bota a mão aqui assim, numa final de campeonato, aí é aquelas coisas que eu falo, os caras estão no outro mundo que a gente não mede, tá né? no outro mundo. E respondendo a sua pergunta, acho que assim, são um pouco de infelicidade do momento, até de algumas falas, e da própria imaturidade do momento, né? Eu também vivi momentos ruins no futebol, também minha vida não foi só confetes como está sendo agora. Já foi de muitas críticas também, goleiros falhavam também, e a gente tem que... Nós somos figuras públicas, né, cara? A gente tem que ser comedido na nossa fala, a gente tem que entrar no nosso luto, calar nossa boca e dar resposta dentro do campo. Eu penso que Kaique às vezes foi um pouco infeliz em algumas colocações, né? E ele dá a resposta no campo e fala alguma bobagem, mas só que o torcedor guarda aquilo para um momento que você tá lá ainda, você não parou de jogar, você vai jogar, e aí vem essa oscilação da idade, né, que eu acabei de falar aqui há pouco, né, que o jovem ele ainda vai oscilar, ele ainda vai encontrar maturidade e a minutagem necessária e para que ele chegue no ponto de maturidade, principalmente os goleiros. E aí caiu eu acho que o Kaique caiu assim um pouco nessa crítica do torcedor, e o torcedor talvez não tenha tanta paciência. Eu acredito muito no Kaique, talvez em outro lugar, Eu talvez também, em outra baita situação, né? Kaique tem convocações até comigo pela seleção brasileira, né? É um atleta da seleção, tem experiência agora na Europa, né? Jogou no Chipre, jogou na Liga B dos Estados Unidos. Pessoal, a torcida do Bahia ama ele, porque teve um vídeo, primeiro jogo dele, eu acho que vai segurar a bola e a bola passa, ele toma um gol lá no Chipre. Aí o vídeo rodou nos grupos do... Os caras fazem logo meme, né? Faz o meme. Mas depois ele foi muito bem depois no depois? Chipre também, né? Essa oscilação dele É a própria da idade, né? precisa manter uma regularidade. O goleiro não precisa ser 8, 9, 10, médio, 7, 8. O goleiro precisa, assim, as bolas fáceis, as difíceis e algumas impossíveis. É a tônica. Se você conseguir ser isso, pega as fáceis e as difíceis e algumas impossíveis. Tá na média. Não precisa ser 9, 8, 10, 8,5, 9, 10 todo o jogo. Dentro de um campeonato, se o goleiro der 15 pontos para nós, um campeonato de ponto corrido, se passar 15 pontos na mão do goleiro, eu vou garantir 15 pontos. E 8 rodadas, né? 38 rodadas, se ele der 15 pontos para nós, a gente... 15 para 45, só mais 10 dos outros aí já não desce mais. Pelo menos isso, né? Já não desce Já faz mais. diferença. Trazendo um pouco a sua realidade como educação, né? Falou que parou de jogar, parou o futebol. E aí você, em que ano mesmo que foi estudar
Em 2000, Lá na FAM, não foi? FAM eu comecei em 2009. 9. Em 2009, comecei a fazer educação física lá e Lá em aí Feira em mesmo? Feira de Santana, né? Lembro bem daquela luta, né? De sair lá do CT do Fluminense, pegava uma van na época que chamava, e a van ia batia lá tinha hora de terminar a aula e aí tinha hora que a última van que saía. Muitas aulas ficou pro saco, porque era distante pra caramba, lá na saída da BR, a sede, a atração do Fluminense. E aí quando eu venho em 2013, eu encontro vocês lá, né? E aí eu venho pra FTC, me matriculo no FTC, e aí já fica uma coisa mais tranquila, que é a FTC ali na Paralela, é pertinho do Barradão. E aí já não preciso mais... Seus colegas foi Xavier. Xavier. Turma com você. Professor Dorta. Xavier com Dorta, né? Professor Dorta também. Xavier, eu fiquei sabendo que o trabalho do Xavier na faculdade foi uma coisa incrível lá, um TCC muito bacana. É interessante. Acho que vou fazer um ponto aqui muito interessante, eu acredito que vai ser unânime, tá? Concordância. Futebol baiano, futebol brasileiro, desse mais oportunidades para os profissionais que já estão atuando, como para os próprios jogadores, atletas, estarem sendo incentivados pela academia, pela universidade, seria algo fantástico. Hoje aqui na Bahia é o NIRB, né, que consegue fazer esse trabalho muito bom. Antigamente tinha a FTC também, mas ainda é muito pouco. É pouco para o que a gente tem aqui na Bahia. Vamos dizer assim, tem mão de obra, tem pessoas boas, tem pessoas que têm qualidade, não apenas como jogador, como preparador de goleiro, mas também na parte mental, nos treinamentos, na parte técnica. É isso que a gente fala, né? Desse mais oportunidades para os atletas, mas eu acho que é algo assim de total diferença. O que você acha hoje assim aqui na Bahia para essa parte de oportunidade de universidade? Bom, eu concordo com você e vou mais além. É necessário que tenha a oportunidade para dar para esses, talvez, ex-atletas, tá até, né? E tem muita mão de obra, mas também é preciso que esse pessoal também se dê a oportunidade de ir para lá. Porque muitas vezes o cara que ele foi atleta, ele tem uma visão cartesiana da coisa, né? Ele não quer ser multi e interdisciplinar. Ele fica naquela visão cartesiana. Eu fiz, eu fui, eu aconteci, então eu fui jogador, então eu vou por aqui. Então, existe pouco, mas também, por outro lado, precisa melhorar também o interesse e dele, do profissional, querer também, né? De ir à busca. Por exemplo, quando eu cheguei para a base do Vitória, eu fui para um programa do governo, na FAAP, né? Através da AGAP, e ex-atletas, que patrocinam 70% do curso de educação física, né? Então eu utilizei esse recurso. Eu necessitava trabalhar, manter a família e estudar, porque eu vim de uma família muito pobre, eu não tive a oportunidade meu pai não teve a oportunidade de me dar um curso superior quando mais jovem. Então, depois eu fui através de um programa. Então, esses profissionais também precisa, mas eles também precisam se dar o luxo de querer ir buscar. Vou dar uma paradinha aqui, só pra gente dar uma respirada. Dar uma moral pra é importante. Essa é a galera que faz isso aqui acontecer, né? Coloca o nosso time em campo através dos nossos patrocinadores. Hoje faz uma diferença. Tá recrutando novos patrocinadores, viu? Fiquem atentos aí. Mas de especial queremos agradecer aqui a AID Sublime, que fornece essa caneca bonita. Aí o Itamar já ganhou a dele aí, já, tá vendo? Vai pro Instagram. Aí já tem o nome. AID Sublime, vai pro Instagram. Ela personaliza a sua marca
pode colocar o seu nome também. Pode procurar no Instagram AID Barberfrois, lá de Canabrava, dando trato aí, dando grau no seu cabelo. Lá perto. Sua barba. Onde é? É, perto lá. Lá perto do Bardão. É perto do Bardão, É. Temos também a Rodlock, locação de máquinas, do amigo Rodrigo aí dando esse suporte surpreendente pra gente, né? Tá pra cima, vestir bonés, bermudas, cada peça lá fantástica. Pode encontrar ali no Graça Master, certo? Ali no bairro da Graça. Também a Ateliê Casa 9, ali no Santo Antônio, além do Carmo. Pode procurar ali no Red Carlos, esse suporte aí pra gente. E a Wolfit, academia, ali em Canabrava também, é próximo da Barberfrois. Se quiser encontrar a gente. A gente vai estar lá, A gente vai na tá lá. Wolfit Academia. Melhor academia de Brava. Então Sem sombra de dúvidas. esses são os nossos patrocinadores. E um patrocinador especial que está aqui com a gente, sempre fotografando, fazendo vídeos, fazendo edições. RS Fotografia Cine Vídeo. Esse é o Rogério, dá um suporte grandioso pra gente aí. Eu agradeço ao esse rapaz que é um homem abençoado que nos ajuda aí. E você que quer também participar, você que quer nos ajudar, tornar esse sonho realidade, trazer Itamar Ferreira aqui, meu irmão, só é possível através dos nossos patrocinadores, porque a gente tem esse local aqui para estar dando o suporte necessário para a gente estar dando ao nosso convidado uma comodidade, né? Estar aqui conversando à vontade, trazendo aqui a experiência dele e outros convidados que já passaram e também que passarão. Só você consegue fazer isso e tornar realidade. Então, torne-nos patrocinador aí do Papo Baiano, melhor podcast baiano que fala de futebol. Ferreira, assim. Aí foi 3 anos melhor goleiro do campeonato, né? Voltando um pouquinho atrás. E assim, ele vai pro Bahia. Pô, pra mim já era um goleiro. Pô, o cara, campeonatos baianos que ele fez, o 2011 mesmo, que ele pegou. Vocês foram campeões? Ele pegou até pensamento daquele campeonato. E assim. E depois ali ele foi. O que é que aconteceu com o Jair depois disso? Eu acho que se o Jair tivesse ido pro Vitória, ele tivesse mais sucesso na carreira naquele momento. Porque eu lembro que era a saída do Viafra e tinha ficado uma lacuna. Eu acho que o nome do Jair ia cair muito bem. Porque uma experiência. E a experiência, tinha sido campeão em cima do Vitória, estava com um nome bem forte. Quando ele vai, ele tem uma concorrência muito forte, que é o Marcelo Lomba, né? Que começa jogando a partida. Era Lomba. Thiago. Thiago e ele. E assim, até suscitou que ele fosse jogar, mas o Lomba tinha vindo contratado do Flamengo. Então, o Lomba começa jogando e vai jogando muito bem e ele vai perdendo o espaço. O goleiro chegou, pisou e vai jogando. Ele não teve espaço aquele ano, foi emprestado para o Joinville. Ele retorna para o Bahia de Feira outra vez. Mas assim, naquele momento ali, a concorrência dele foi forte. O grande Bahia se preparou realmente para aquele momento. Era a Série A do brasileiro, né? Pelo Lomba, Thiago, né? Jogou no Vasco. Talvez o Vitória naquele é melhor. Mas aí os empresários dele, ele, João Neto e Dionis, né? Param em Bahia. E o João Neto também teve muita. O João Neto só jogou 1 ou 2 partidas. Uma ou duas partidas. E quem jogou mais aí foi o Dionis, que acabou sendo mais marcante, fazendo gols até de. Ele fez o gol do título do Bahia, da fila. Tava na fila, foi? 10 anos sem ganhar título. Caramba. 10 anos, 2012. Eu acho que eu já ia assim Eu nem reparei, é brincadeira. Aquele ano, que ano é aquele? 2012, né? 2012. Não, 12 vocês conseguem ganhar o campeonato. Que aí era o goleiro Vitória era o Gustavo, que hoje tá no Criciúma. Não era o Gustavo, era o Douglas. Não, da final foi o Gustavo. Era o Douglas. Pode olhar, era o Douglas, não era não? Não, acho que da final foi o Gustavo, que ele acho que toma 2 gols. É o Douglas. É o Douglas. O jogo é, se não me engano, é 2x2. 3x3. 3x3, o goleiro do Vitória é o Douglas. O Gustavo joga no ano seguinte.
Joga no ano Foi seguinte. Ali também, outro bom goleiro aqui no Seleção Gustavo. brasileira também, né? Ele campeão da Copa do Brasil. Ah, foi Douglas, me lembrei. foi Douglas, goleiro é Douglas. Verdade, Ele foi. Douglas. Que ano foi aquele? 2012. Ou foi 12 ou foi 13, alguma coisa assim. 2012. Sub-20 é 2012. Maia, Eu não tinha. Eu não tava no Vitória ainda, eu tava de filho assistindo. O Barradão tava lotado. Gustavo, ele era o goleiro, inclusive era goleiro da seleção Sub-20 naquele momento. Muito também, né? bom goleiro. Muito. Ele agora tá no Criciúma, o Criciúma tá na B, né? Na B. Subiu do Catarinense, tava na segunda divisão do Catarinense. Subiu. Com o Cláudio Tencati. É. Teve lá no Vitória também. A gente vai essa rapaziada na Série B aí, vai dar trabalho de novo pra nós. A galera vai dar O trabalho. Ceará caiu. O Ceará também caiu. Assim, E quase o Atlético Goianiense já tá quase na rabeira aí. não, o Atlético Goianiense vai depender hoje de um jogo com o Cuiabá que tá à frente dele. É aí, só que a última rodada, talvez ele tenha que tirar uns 9 gols de saldo. Porque eles não conseguiram, o Atlético Goianiense não conseguiu ganhar o jogo do Atlético Paranaense na rodada passada. E o Cuiabá venceu, surpreendentemente, o Botafogo. Ele tá à frente do Atlético Goianiense. E joga hoje para completar a rodada. Ou seja, ele vai abrir mais pontos hoje. Possa ser que o Atlético Goianiense hoje caia, né? Faltando uma rodada. Faltando uma rodada. Eu não sei qual é a diferença de pontos. Eu não estou olhando aí. Mas, por exemplo, se hoje joga Cuiabá contra... Eu não sei se é o... Cuiabá joga hoje contra... Não, Olha aí rapidinho. Olha aí rapidinho. Cuiabá. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Acho que é Atlético Mineiro. Foi não? Já aparece o jogo, né? Tá no modo avião. Vai. E já olha a diferença. Cuiabá e Atlético Mineiro. E é lá em Cuiabá, né? Não, é em Minas. Mato Grosso? É em Minas o jogo? 8 horas. Então a bronca vai ser grande pra eles. E aí vai pra última rodada aí, cada um. 38. Tá com 38. Ele tá com 38. O Goianiense tá com 34. 35. Então são 3 3 pontos. pontos de diferença. São 3 pontos. Se ele abrir. Mas se ganhar hoje, abre 6 não tira mais, né? Até o empate ele se salva. Já foi. Não. Vai ter outra 38. Então A 35. Ele tá com. Faltando uma rodada. Uma rodada. Aí fica 4 pontos pra uma rodada. Não chega. Então mais um aí que talvez seja carne de pescoço, né? Pedreira, viu? Pra o Vitória, mas é aquela questão. Eu acho que. E assim, pra mim, o pessoal fala dessa Série B que o Bahia subiu agora. É a melhor de todos os tempos. O nível técnico eu achei bem baixo. É bem baixo. O que A B? O que porque tinha assim, foi times, né? E foi o Bahia. Agora, tem um meme que o pessoal fez da escada, o Bahia subindo na escada rolante, um senhorzinho. Foi bem isso, o pessoal empurrando os caras. Eu tinha uma da Série C, eu achava que fosse menor. Nunca tinha disputado uma Série C, da B e A. Mas eu achava que o nível da C fosse menor. Me surpreendi com o jogo. Mesmo que fizeram atos assim, bem O Mirassol, o Mirassol, o ABC, o grande clube, ABC, Paysandu e Remo foram bons clubes. O próprio Figueirense fez um campeonato regular pra bom. Regular né? pra bom. No final que ele meio que se atrapalhou, eu acho que subiu demais pra cabeça lá no Vitória. Acho que gastou os gols tudo. Também dá bem, né? Pra nossa sorte, ele foi gastando. Ficou na C, né? Ficou. Mirassol, ABC, Vitória. Botafogo. E Botafogo da Paraíba. Não, de Ribeirão. Perdão, o Botafogo de Ribeirão Preto. Vou trazer uma situação um pouco polêmica, né? Mas sabe que a vida hoje no futebol é muito dinâmica, né? Você tá aqui, mas você pode ser convidado para ir para um outro clube. Você mesmo falou, você tem muito conhecimento, né? Tem esse conhecimento do próprio Luciano Júnior, que hoje está lá no Palmeiras. Claro, você pensa na história, você é funcionário do Vitória, mas, sei lá, 2023, 2024, surgisse uma oportunidade para você acompanhar outro clube, estar na frente aí de preparação. Você tem a mente hoje aqui em Salvador, aí, ou é mente aberta para
viajar também, ir para outros lugares, conhecer outras culturas? Não, eu sou um profissional, eu tenho a mente aberta e eu tenho metas, né, e objetivos na vida. Eu quero em 2023 focar no Vitória, colocar o Vitória na Série A. Eu acho que esse é o local. Nesse momento eu penso nisso, mas eu tenho uma mente aberta assim para galgar novos horizontes, novas culturas, sair do país, mas não agora. O meu foco 23 para mim ia ser assim um alicerce, uma base muito boa, né? Eu focar em 2023, disputar os campeonatos que são pertinentes ao Vitória, e a Copa do Nordeste, com fé em Deus, nós vamos ter êxito, o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, que é um campeonato que o Vitória nem participou ano passado e há algum tempo não ganha. Então tem alguns objetivos aí, algumas metas para 2023, e o principal é que a gente consiga o acesso. E daí a gente começa a pensar em alguma coisa que eu acho que a gente fica bem mais próximo de algo. Voltar da volta olímpica, né? É gostoso. É muito bom, né? É bom demais. É muito bom. Tanto para vocês da comissão técnica ali, né? Tem todo aquele ambiente. Já vai pro 5º ano. Calma, que agonia. E pra torcida também, né? A gente, claro, alguns anos teve esse sofrimento. Mas esse ano, eu acho que uniu torcida ao time. E a comissão é unânime quanto a isso. Na verdade, assim, eu nunca vi uma coisa nesse nível, assim, a título de Vitória. Assim, a torcida do Vitória é uma torcida que cobra muito, muito exigente. Não basta só vencer o jogo. E a torcida do Vitória é diferente da do Bahia, é mais racional, né? Eu vejo por esse lado. A do Bahia é mais emocional, vai aquele negócio ali. O Bahia mal. Emerson mesmo falou aqui com a gente. A gente já sabia que não ia dar contra o Cruzeiro, pô. Nos 7-0. Mas tinha 23 mil pessoas acreditando em um milagre, pô. 2, não foi? 3? 3. Então, assim, eu acho que a torcida do Vitória nesse lado aí. Cobra bastante, mas assim, não basta só ganhar o jogo. Né? É uma torcida que tira muita gente da zona de conforto. A gente tem para estar o melhor. Passamos por um momento aí difícil na história do clube. A gente tem que ganhar jogo e ainda convencer, jogando bem. Eu acho que o perfil do Vitória é esse, então faz com que você busque mais, trabalhe mais, saia mais da zona de conforto. Eu penso que a torcida do Bahia é uma torcida que é mais para a raça, mais pelo resultado, mais do vencer. E acho que o diferencial da torcida do Vitória é vencer e convencer. Talvez, né, a do Bahia seja aquele âmbito de vencer, de ganhar o jogo. Independente de como seja. Último minuto de como ser. É o espírito tricolor. Exatamente. Tem muito aquela coisa de apagar da luz. E eu acho que a do Vitória não. A do Vitória é uma coisa que cobra muita qualidade, né? A gente foi acostumado a isso com grandes clubes. A divisão de base, além de vencer, convencia com qualidade, com grandes espetáculos. Então eu acho que é uma marca e mais um desafio, né? Um desafio a mais para nós. Né? Da base. A Vitória formou com jogadores da base. Assim, metade do time base, metade do time. Vou falar de 90. Vai puxar aqui boa parte do time. 2004 também. A base. 2013 também. Uma boa galera que era da base. A diferença que a base faz, né? Vitória. E assim, não é base só por ser base, né? E é uns caras que têm qualidade. tem qualidade. O Vitória sempre foi essa representatividade nesse quesito. A base do Vitória é forte. A base do Vitória tem jogadores que estão aí pelo mundo todo. Vai falar de jogadores antigos, vai falar de jogadores atuais. Você vê assim, você pega o do Bahia mesmo, nos últimos 10 anos, 15 anos, você conta de dedos. Os jogadores do Vitória, não. Faltam dedos para. Quando você se refere à base, eu me remeto não só à base do Vitória, mas à base de vários clubes, inclusive grandes clubes do Brasil. Se você tem uma base de qualidade, você vai chegar num time profissional suportado, como é que eu falo, né? Vai chegar grandes talentos e se acreditar realmente no projeto, vai dar bons resultados.
Você falou do Vitória de 93, que o Vitória tinha uma base, né? Naquela época diferente, né? De muita qualidade, que formava muito, que exportava muitos jogadores. Mas eu posso ir também pro Bahia de 88. Eu posso ir pro Santos, campeão brasileiro, que na época falam que o Santos estava sem dinheiro, recorreu para a geração de Robinho, para a geração de Diego, Neymar, sempre tá. Se você pegar o time do Flamengo também, que é aquele time campeão lá de 90, se não me engano, tinha muita gente que era da base do Flamengo, né? Adílio, Júnior, essa galera toda, se eu não estiver enganado, é uma galera que vem. Então, São Paulo também fez muito isso, era uma época que formava muito. Então, eu não acho que somente seja quando eles vêm da base para aquele time profissional, eles trazem a nação, eles trazem o time, ele é o torcedor representado ali. Não são várias contratações, né, de forma heterogênea para chegar para dar liga para um time sem a identidade, a palavra que eu estava tentando buscar. O cara, às vezes, ele tá ali, por exemplo, Barradão, eu falo Barradão, já tem algumas vezes Barradão. E quando eu olhava pra cima, por exemplo, se remete, né? É. Você tava lá em cima algum tempo. O cara vê, né? O cara tá assistindo lá da concentração o jogo, ele desce, acompanha. Então, o Vitória fez um gol, ele tá vibrando junto, que é muito próximo ali, né? Vitória mais ainda porque a concentração da base é atrás do estádio. Então, é muita proximidade. Então, o cara acaba tendo aquela identidade. Ele pode não ser daqui da Bahia. Mas me remeteu isso aí, Léo Gomes no meio da torcida. Sim, exato. Veio da base e tal. Então isso aí ficou bem agora marcado, essa figura do Léo Gomes na arquibancada. Se você base de qualidade, com certeza supre muito bem a equipe nacional e vai ter retorno financeiro e números, né? Dentro do próprio time de 2006. Davi Luiz, da Série C. Tem muita coisa da base ali, né? Tem os caras que foram contratados do Tanga, né? Da Bahia. Que foi uma mescla ali do Garrincha. Apodi, não foi? Apodi, também. Davi Luiz. 4. Índio, não? Índio, foi. Acho que 4 ou 5 eram do Ipitanga. Um time muito bom do Ipitanga, que era com o Renatinho, né? Renatinho Braz. Renato Braz. Era o do Ipitanga. Então, era um cara. Eu lembro que tinha um preparador de goleiro lá no Ipitanga, eu treinei com o Romildão. Isso, Romildão. Treinei com ele lá no Ipitanga. Uma época que eu tava pra viajar pra São Paulo, aí eu consegui contato com o rapaz e fui pra lá, pra Lauro, pra treinar com o Romildão. Já você tava lá no Barradão assistindo da gente lá, eu conheço também. A gente jogou Intermunicipal contra também. Foi? Eu também joguei Intermunicipal, muito gostoso jogar Intermunicipal. Joguei pela seleção de Santa Mara, que é um negócio fantástico, nossa senhora. Aquela torcida ali em Santa Mara, o bicho pega, viu? Gosto muito de Santa Amaro, de vez em quando, final de semana, a gente dá uma passada lá e rever os amigos. Muito legal, muito gostoso. Você assistir o futebol e comer a culinária de lá. Santa Amaro da Purificação. Interessante, o campeonato intermunicipal é um campeonato que mexe com o interior. É um campeonato que faz a galera sair de casa no domingo, 3 horas da tarde, para ir pro estádio. O estádio tá lotado, mas o cara tá no barranco lá em cima, numa casa lá em cima do muro, o cara tá assistindo o jogo e marou. E muitas vezes concorrendo com a Série A na televisão, né? E a casa está cheia, né? Você vê o nível da paixão eu tava da cidade, né? Eu tava mesmo em Valente, o campo, o estádio tem um hotel na frente. Eu ficava na muretinha do hotel pra assistir o jogo do Intermunicipal. E cheio o estádio, rapaz. 3 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde, geralmente tá passando um jogo na TV, né? E a galera tá lá. Feriado. Porque isso movimenta o interior, né? Os times do interior hoje, baiano, não tem tanta força, vamos dizer assim, com a torcida, como o Intermunicipal tem. A galera, às vezes, vai pro estádio... Pela cidade, né? Não pelo time, né? Pela cidade, né? Pela cidade. Como se fosse pela pátria, né? Isso, pela pátria deles. Então, movimenta. O cara que vende o churrasquinho tá lá, o cara que vende água tá lá, o bar tá cheio. E seleções mais... Rivais, né? Rivais. Por exemplo, eu joguei em São Francisco do Conde, a gente foi jogar lá em Santa Amaro, os caras puxaram o pneu. Que época você jogou? Joguei em 2012. 2012, 2013. Joguei Biritinga em 2012, 2013, tava em São Francisco do Conde. É porque eu joguei contra São Francisco do Conde. O ano. Deve ter sido antes.
Deve ter sido nas vacas gordas do São Francisco. Eu tava na vaca magra. Você tava em Santa Amaro. Ah, em Na Santa época Amaro. a gente conseguiu eliminar, que é uma rivalidade incrível. A gente conseguiu eliminar São Francisco do Conde. Bom, tinha um goleiro lá, goleiro, da base do não lembro o nome agora, é o nome de artista, Márcio Greik. Márcio Greik. Foi bicampeão por... Não, Márcio Greik. Não, ele foi pro São Francisco bicampeão, aí pro Coité, né? Coité foi 4 tetra. vezes, Acho que ele tem uns 10 títulos, mais ou menos. Chamaram ele pra jogar profissional no Campeonato Baiano. Ele não Ele já tinha nome no municipal e não aceitou jogar, não. Fez a carreira. Fez a carreira vida dele no Intermunicipal. principal. Joguei com o cara que jogou com ele, Luciano lá de Coité. Também Luciano campeão junto com ele na seleção de Coité. O Luciano falava, rapaz, esse cara aqui, queriam ele, ligavam pra ele, acho que o cara ligava agoniado. Aí, eu lembro que na época ele foi pro Cruzeiro, o colega falou. Mas aí ficou na base e tal, só que aí não deu certo, voltou. Ficou aqui, pau. Todo ano era campeão. Os melhores levavam ele, né? Pagava bem, né? E às vezes fica como funcionário da prefeitura por muito tempo, né? Ali naquela gestão daquele prefeito. A cada 4 anos ele vai arrumando a vida dele. Vai ter um salário fixo e aumenta lá na época da boa, viu? Boa, hein? Saiu muita gente boa, saiu muito do Intermunicipal naquela época. Eu acho que, se eu não estiver enganado, essa galera aí de Apodi, não sei. Do Ipitanga, né? Do Ipitanga, aquela galera que saiu, alguns deles saíram. Intermunicipal, a galera acho que já jogou. Acho que jogou. Teve um desses. Sei que Rogério jogou Intermunicipal, Rogério que foi zagueiro do Bahia. Zagueiro do Bahia. Jogou Intermunicipal. Zagueiro volante. Zagueiro volante. Intermunicipal mesmo. Tem muita gente que conseguiu jogar Intermunicipal. No Bahia ele jogou as duas. E fazia muito bem as duas, inclusive. Ele, como né, zagueiro e volante. Então, revela, né? Tanto a base como o próprio Intermunicipal revela bastante. Então, essa, na verdade, é a Tá respondido aí. Então pronto. Ferreira, nós agradecemos, cara, a sua disponibilidade. Quando tem contato com vocês, falou, não, vamos marcar aí, vamos ficar certinho. Porque isso pra gente, no primeiro momento aqui de entrevista... Primeiro que eu chamei ele de maluco. Falei, será que é ele mesmo que tá te respondendo? Ele, não, pô, já converso com ele já tem um tempinho. Que isso? O cara falei, então beleza. O cara já tá na faculdade comigo outro dia, como é que não? E aí eu falei assim, pô, velho, eu ainda falei com o Guto, vamos chamar, porque é um cara que representou bastante Vitória nessa série. Goleiros do Vitória, eu acredito que o trabalho que está sendo feito do Vitória vale muito pelo que Ferreira tá fazendo, pelo que o Júnior veio fazer, legado. E eu digo pra você, tá sendo deixado um legado. Você também. Pode estar hoje, você pode continuar 23, 24, 25, mas quando você sair, o cara vai falar assim, pô, rapaz, o professor Ferreira passou por aqui. O Dalton vai falar assim, rapaz, quando eu entrei no Barradão, vi aquele maluco lá treinando. Situação de jogo, ele não vai esquecer. Então, é essa sensação que a gente tem, né? E tá feito o convite, né, pra Dalton também sentar nessa cadeira aqui. O Lucas Arcanjo também. Mas Lucas Arcanjo vai pra lua de mel. Vai pra prisão. Prisão domiciliar. Vai ser enjaulado. Eu fico muito feliz, muito gratificado pelas palavras, muito honrado, por sinal. Você falou uma coisa interessante, a gente vai deixar no legado, assim como os outros que terão a oportunidade de estar aqui. Eu estou tendo essa oportunidade por outros que passaram também. Eu relatei aqui que quando aqui cheguei eu tinha que olhar para trás de realmente o que significa ser treinador de goleiro do Vitória, o que significa ser goleiro do Vitória. Realmente a gente vai deixando um legado e que esse legado ele se perpetue, né? E por muitos anos, todos os profissionais que aqui chegarem, não só treinadores dos goleiros, mas de qualquer setor, entendam a grandiosidade do Vitória e sempre, independente
dinheiro, do salário, sempre dê o seu melhor para elevar a marca do Esporte Clube Vitória e, consequentemente, estará elevando a sua própria. Eu fico muito feliz por essa oportunidade. A honra é toda minha de estar aqui, sem vaidade, sem demagogia, sem vaidade nenhuma. Muito feliz por estar podendo colocar aqui em prática, abrir meu trabalho para que todos possam ver. Que a gente seja muito feliz também em 2020. Um abraço aí para a galera do Vitória aí. Não em cima do Bahia. Se possível. Brincadeiras à parte, Ferreira, obrigado. Eu já conhecia seu trabalho de olhar em 2017, quando passei 8 meses lá no Vitória. Eu via já uma diferença. Pra gente que vive futebol assim, é diferente. E essa parte de Felipe, que é a questão de chamar ele de maluco, né, por trazer. E que bom que casou em um momento certo, né? Esse momento do Vitória ter bastante goleiros qualidade principalmente, e o trabalho que só foi recompensado com o acesso de vocês e com o finalzinho ali de Dalton, que foi maravilhoso. Então, seu trabalho cada vez mais sendo mostrado, acho que pro Brasil inteiro. E assim, parabéns novamente, obrigado por ter vindo. Tamo junto. Tamo junto, e que 2023 seja um ano melhor ainda do que foi Amém. Em 2022. Então, deixa o convite aqui, galera, para você que gostou do vídeo, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativa o sininho também aí. Para receber todas as notificações, não, isso aí é importante, viu? Justamente. Lá no Instagram também, @papofutebaiano, você pode estar acompanhando, tanto nos stories como no vídeo aqui, algumas imagens, fotos que a gente vai colocar aqui. Ferreira, viu? Segue também o professor Ferreira aí. Deixa aí, professor. E deixa o seu like. Fazendo a divulgação. Itamar Prep Goleiros. E segue lá. E acompanha o treinamento do homem lá, que vem muita novidade por aí, viu? Coisa boa! Valeu, galera. Valeu, galera. Tamo junto, viu?